Bom, e para honrar agora o nome deste programa Supera Cash, nós vamos querer saber qual foi o seu momento supera. Então, na última empresa que eu tive, fui sócia do meu marido. E esse foi o momento supera mesmo. Decidi terminar a sociedade com ele e recomeçar sem nem saber o que eu ia fazer. Olha. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Supera Cash, um programa do Instituto Cibele Gilioli para você que é profissional da área da saúde, da área estética principalmente, profissionais da ROF. Esse programa tem como patrocinador oficial a Talismã Biju. E hoje, você que está aí nos assistindo, terá o privilégio de aprender muito sobre gestão financeira. Ela é uma profissional incrível que já atua nessa área há mais de 2 anos. E 2 anos, Thaís? Mais de 4 já. Mais de 4 anos. E ela vai trazer pra gente hoje muito conhecimento sobre gestão financeira, principalmente para a mulherada, né? E a gente vai entender o porquê que a Thaís, ela trata a mulher, né, de uma forma específica e especial aí em todos os seus estudos. Então, o nome dela é Thaís Podadeira, é isso mesmo? É isso mesmo. 38 anos, estrategista de negócios femininos, ela é formada em educação financeira e também psicanálise, mentora da formação em educação financeira e coordenadora da formação em analista comportamental do Instituto Souper do Rio de Janeiro, e as suas aulas já chegaram a mais de 6.000 alunos em 16 países. Uhul, gente! Thaís, seja bem-vinda. Obrigada, Si. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Que legal, gente. Olha só. Para começar esse programa, eu quero já colocar aqui para os meus colegas um dado muito interessante, um estudo, na verdade, inédito, que foi publicado esse ano, de 2023, falando sobre a relevância das mulheres nas finanças das famílias brasileiras. Isso foi divulgado em março agora de 2023 pela Serasa, em parceria à Opinion Box, que mostra que 88% das mulheres no Brasil têm participação nas finanças das famílias. E desse total, 23% são as únicas responsáveis por manter a família financeiramente. Gente, eu fiquei chocada quando eu acessei esses dados aqui, Thaís. Uau, né? E eu creio que você vai trazer para nós aqui muito conhecimento sobre isso. A Thaís, ela já ministra algumas aulas lá no Instituto e estamos muito felizes ali com ela, né, nessa parceria. Tem ajudado muito ali os nossos alunos, né, a se organizarem financeiramente. E você que está curtindo aí pelo YouTube, já deixa o seu like aí, faça a inscrição nesse canal. E você que está com a gente no Spotify depois, não esquece também de compartilhar esse áudio aí, porque eu tenho certeza que será de muito, muito, muito aprendizado. E lógico que eu vou começar com uma pergunta que eu não podia deixar de fazer, Thaís. Aliás, antes de eu fazer a pergunta para você, eu fiz essa pergunta lá no Instituto para minha equipe ali, acho que tinha até algumas alunas no dia, e eu perguntei para elas o que é dinheiro para você. E aí a resposta foram várias. Eu vou ler algumas aqui para você. Então, uma diz que dinheiro é um meio para ter liberdade de escolha. Uau! Outra diz que dinheiro é poder. A outra diz que dinheiro é um instrumento na forma de moedas e notas utilizado para trocas comerciais na sociedade. Muito bom. Muito bom. A outra diz que dinheiro é um meio de ajudar a gente a ter estabilidade para realizar nossos projetos. Muito bom também. Agora, Thaís, nós mulheres, nós somos muito, muito, muito perseguidas, né, por um consumismo aí desenfreado realmente. E eu quero já te fazer a primeira pergunta. O que é dinheiro para você? Muito bom. Todas as respostas estão certas e nos levam para um caminho bem simples, né? É algo que eu faço muito com o meu trabalho, simplificar, né? A gente simplifica, né? Eu tô aqui para simplificar a vida das pessoas. Então, o dinheiro é o quê? É uma moeda de troca mesmo.
Ponto. Simples. É uma Certo. moeda de troca. Eu gosto de chamar ele de energia de troca. Certo. Né? Porque a gente vai entrar bem nessa parte aqui para falar da parte emocional, da parte comportamental. Então eu falo que o dinheiro, ele carrega uma energia. Certo. E ele é uma energia de troca, né? Ele já não é mais só uma moeda de papel, né? Então, antigamente, se você for estudar a história do dinheiro, como ele surgiu, né? Começou lá por meio do escambo. Lembra quando a gente estudava na escola, né? As formas. O escambo, as trocas, como que era quando os portugueses vinham pra cá, de navio. Trocavam as coisas, Sim, né? sim. Trocava. E aí foi evoluindo isso até chegar no dinheiro de papel. E hoje nós estamos muito próximos de não ter mais dinheiro de papel. Olha né? que Então, interessante, né? para quem não sabe, aí pode puxar dados do próprio Bacen. Já está em trâmite no Brasil a implementação da moeda digital, né? Do real digital. Olha que interessante. Então, vai chegar um momento que nós realmente não vamos ter mais dinheiro papel. Nossa. Né? O nosso dinheiro será somente digital. Que interessante. E não está muito longe de acontecer. Sim, a gente até já tem sentido isso, né? Eu nem sei quando foi a última vez que eu tinha uma nota de dinheiro na carteira. Eu particularmente, não carrego dinheiro papel. Exato. E deve ter muita gente que sente isso também, né? Eu também, né? Eu também não tenho costume de carregar dinheiro papel. Dificilmente ter dinheiro na carteira. É sempre o cartão, é sempre o Pix, né? Então, de alguma forma, o nosso dinheiro ele já está digitalizado. Digitalizado, né? É verdade. Só que é importante, enquanto isso não acontece, é importante a gente ter o contato com o dinheiro, porque a gente começa a perder um pouco de noção, né? Porque é diferente você tá com R$500 na mão e passar R$500 no cartão. É exatamente. E ainda parcela, né? O meu marido só confia em mim no supermercado se ele me der o dinheiro papel. Você vai no mercado com isso, tá? Cartão jamais. Olha, é importante você falar isso. Porque a gente gasta mais mesmo, menina, né? é um dos maiores gastos fantasmas que eu registro em todos os atendimentos que eu faço, na área financeira mesmo, específica. Um dos maiores ralos financeiros, a gente chama de ralo. Ralo, que é o ralo financeiro, é as despesas fantasmas. Sabe aquela sensação, não sei onde foi parar meu dinheiro? Tipo, nossa, mas eu recebi tanto, cadê o dinheiro? Onde é que ele foi parar? Sim. Quando você foi fazer sua avaliação, pode ver. Ou foi pro mercado, ou foi pro iFood, ou foi pras pizzas, pros lanches, foi pra esses lugares mínimas todos. coisas, Nas mínimas né? coisas. São nas mínimas coisas, nossa. Bom, e aí aqui eu coloquei também, porque o estudo da Thaís, ele é voltado mais para as mulheres, né, Thaís? Isso, E qual a diferença do uso do dinheiro entre homens e mulheres? Por que você não poderia, por exemplo, tratar de dinheiro de maneira igual para homens e mulheres? Sim, Por sim. que isso? Porque a nossa produtividade, ela é diferente. E quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de produtividade. Tá. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na educação financeira é que ninguém ganha dinheiro. A gente gera, a gente produz. E as pessoas têm o costume de falar, né? Eu ganho tanto, eu ganho tanto. Ganhar é se você ganhou herança, se você ganhou na loteria. Verdade, você ganhou sem fazer esforço nenhum. Exatamente. Tá. Se você está trabalhando para ter aquele dinheiro, você está produzindo, você está gerando. Legal. Né? Então, a primeira coisa que a gente aprende é que eu não ganho, eu gero. Tá. E quando eu falo de gerar e produzir, eu estou falando de produtividade. Eu preciso pôr um esforço para poder produzir. Certo. Né? Então, eu escolhi trabalhar com mulheres porque a nossa produtividade é diferente. E eu senti falta disso. Então, foi uma dor minha, na verdade. Certo. Eu não encontrava pessoas que falassem que o meu jeito de produzir dinheiro era diferente de um homem. Por quê? A produtividade dos homens, a forma que eles produzem é uma produtividade linear. Muito racional, muito lógica. Assim, sabe? Verde é verde, amarelo, acabou. Sim, sim. Mulher, não. Assim, pode ter tantas tonalidades de verde, pode ter tantas tonalidades de amarelo. Ai, meu Deus. Não é? Gente, esse programa vai ser de muito aprendizado. Eu já tô até me coçando aqui. Vamos lá. E aí a gente começa a entender que nós temos, em primeiro lugar, a questão da oscilação hormonal. Então, nós
temos os nossos ciclos. Mesmo mulheres que não menstruam mais. Certo. Então, existe um ciclo hormonal diferente no nosso corpo. Que impacta diretamente a forma como a gente produz. Sim. Como a gente trabalha. Diferente dos homens. Sim. Então, por isso que eu quis afunilar mesmo para as mulheres. Porque eu percebi que era uma carência muito grande. A gente não sabia disso. Certo. E o fato de não sabermos disso gera muita comparação. Tá. E a gente se compara de uma forma muito severa com a gente, sabe? A gente se torna carrasca da gente mesmo. Sim, O Dr. Augusto Cury fala muito sobre isso. Gosto muito dele, tenho como referência. Muito bom. Então, ele fala muito sobre isso. Que a gente se torna carrasco de nós mesmos. E nós, mulheres, temos feito muito isso conosco. A gente se cobra dessa mesma forma. E nós vivemos um tempo, né? Da digitalização mesmo. De todo esse movimento da internet. Que é muito bom para muitas coisas e maravilhoso. Mas eu vou ter que falar da minha querida Maria, que nos ensinou sabiamente sobre o estragan, né? Gente, pra quem não conhece essa história, a Sibeli vai contar pra vocês agora qual é a história do estragan. A Maria, gente, é minha filha caçula, que aliás vai completar 7 anos Que em novembro linda. aqui de 2023. E a Maria simplesmente chama o Instagram de estragan. Gente, fala a verdade, a Maria não é muito sábia. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Toda a sabedoria de Maria para esse Verdade. podcast agora. Porque aí estraga mesmo, né? Acaba gerando, pra quem não sabe administrar as redes sociais, Exato. acaba gerando um nível de comparação que é ruim, é destrutivo. E eu ouvi algo muito interessante sobre comparação, que até foi da pastora Thalita Pereira. Ela, numa pregação dela, ela coloca que é injusto a gente se comparar. Primeiro porque somos individuais, temos a nossa essência e tudo mais, e somos seres individuais. E a segunda questão é que normalmente quando a gente vai se comparar, a gente compara uma fraqueza nossa com a fortaleza do Exato. outro. Exato. Você não está comparando a sua fraqueza com a fraqueza do outro. Você está Exato. comparando a sua fraqueza com aquilo que no outro é forte. Mas será que se você trabalhar, se você treinar, se você estudar, essa sua fraqueza também não vai se tornar uma fortaleza? Então o Instagram, como é tudo muito rápido e você vai girando aquela tela muito rápido, você acaba vendo coisas ali que parece num primeiro momento que a pessoa conquistou aquilo instantaneamente, Exato. né? Parece que ela não investiu. Quando a gente vê aquelas barrigas, tanquinhos maravilhosas, dá a impressão que assim, girou, ela Tá conquistou pronto. aquilo, né? Como não, aquilo qualquer um pode, basta a gente, né? E o dinheiro é isso, né, Thaís? E tem essa mesma sensação na área financeira, né? Exato. Você deu um exemplo, por exemplo, né, da atividade física. Mas nós estamos vivendo um tempo que a barreira para você entrar com um negócio no digital, ela é muito baixa, quase zero. Quase zero. Então tem muita gente empreendendo na internet. Exatamente. E aí a galera mostra só o final, né? Mostra só o palco, não mostra os bastidores. Então gera realmente essa falsa sensação de que é muito rápido. Então é muito comum nós vermos na internet aqueles anúncios assim: trabalhe, ganhe 10 mil reais sua casa. Já vi várias vezes. Em tantas poucas horas. Exato. E fique milionário em não sei quanto tempo. Tipo, como se fosse num passe de mágica, né? Sim, e já vi também, dentro da harmonização orofacial, hoje em dia, no digital, muitos profissionais têm usado essa artimanha, inclusive, para vender os seus cursos. Então, assim, eles produzem um conteúdo, um vídeo mesmo, eles pousando de helicóptero numa cobertura comercial. Aí o professor desce desse helicóptero e ele entra numa Porsche e aí ele chega na sala de aula e dá o curso. Então, quer dizer, se esse professor é especialista em harmonização ou não, ninguém tá vendo, ninguém sabe. Será que ele fez pelo menos um mestrado para ter um embasamento científico daquilo que ele está falando? Qual a base científica? Porque um professor, você não escolhe por quantidade de seguidor e muito menos pelo que ele está mostrando que tem. Inclusive, para as minhas alunas que estiverem me assistindo, elas sabem que eu tenho o maior desejo de gravar um vídeo em cima de um jegue, sabe?
chamando os alunos para virem fazer o meu curso. Ai, gente, a Cibele é demais. Em cima. Não, porque, gente, sabe, desde quando, né? Desde quando, Thaís, você escolhe um profissional, um curso, tá certo? Alguém para treinar você, poxa, pelo que a pessoa tem. Sensacional. E isso é um viés que a gente estava falando sobre perder, a gente já falou sobre isso aqui, quando como o dinheiro está muito digitalizado, a gente não tem mais contato com o papel, a gente perde um pouco a noção. Sim. A internet está fazendo a mesma coisa nesse sentido de escolha de um profissional para capacitação profissional. Certo. Então eu perco a mão da decisão porque eu me deixo levar pelo desejo. Certo. Então por que os anúncios todos vêm com muito, como diz o meu pai, enfeita o pavão. É, né? muito glamour, né? Isso, enfeita o pavão. E aí todo mundo fica, nossa, uau. Porque mexe com o desejo. Então eu desejo, sabe? É como um hipnotismo mesmo, sabe? Aquele negócio que fica girando assim, preto e branco, e você fica, né? Olha, que interessante. É muito interessante. Porque acontece isso. Só que a gente não percebe. É tudo muito imperceptível. É tudo muito sutil. E tem o outro perigo, né? Tudo tá ficando muito normal. E aí a gente perde mais a mão ainda. Porque tá tudo tão normal. A internet é assim. É assim que ela funciona. Certo. Né? Então a gente precisa realmente vir para um lugar disruptivo de não é assim. Exato. Não é assim que você escolhe um professor. Exatamente. Né? Então, que privilégio dos seus alunos terem você para ensiná-los isso. Né? É realmente a mestre ensinando. Olha, você não escolhe um professor pelo que ele mostra para você que ele tem. Exato. Você escolhe um professor pela carreira, da onde vem o conhecimento bem claro dele. Que eu acho que o professor que tem, né, que tem essa condição, tá tudo bem. Lógico. Mérito dele. Total. Eu não tenho nenhum, sabe assim, Total. ele tem todo o direito de usufruir, de cobrar bem pelos seus cursos, inclusive, e de passear, sim, de helicóptero, e de ter, sim, um carrão. Mas é só deixar claro o tempo, né? Mas a questão é o seguinte, se eu precisar colocar os meus bens materiais pra chamar você pra fazer o meu curso, então quer dizer, eu tô invertendo os valores, né? Total, eu tô invertendo. Uau. Eu preciso te dar o meu conteúdo, né? Pra você fazer o meu curso. Exatamente. Então, eu acho que é muito voltado pra isso. Concordo com cada vírgula. E Thaís, qual o conselho que você dá para nós, profissionais que atuamos na harmonização, sobre a questão de oferta de trabalho? A gente, nas nossas clínicas, nos nossos atendimentos, a gente passa muito por uma situação que a cliente, ela nos procura, muitas vezes contrata o tratamento e no dia seguinte ela quer cancelar tudo. Então, assim, já vivi essa experiência algumas vezes no Instituto. E outra experiência que também eu já vivi é da paciente que contrata, a gente alinha tudo que vai ser feito e dali a pouco ela começa a se perder naquilo que ela contratou, naquilo que foi explicado e até às vezes coloca que não está atingindo a expectativa. Então, assim, dentro dessa área financeira, dessa expertise financeira que você atua aí no meio das mulheres, por quê, né? Quem que tá falhando aí? É a mulher que tá consumindo? Somos nós no momento de oferecer o tratamento? Legal, ótima pergunta. Assim, eu não vejo como quem tá falhando. Eu vejo como tem uma ferramenta que eu uso na parte de fazer a estratégia do negócio mesmo, chamada PDCA. Certo. Né? Ela é uma sigla em inglês, que eu não vou lembrar agora exatamente para falar. Mas ela é uma ferramenta que a galera que estudou administração, já engenharia, usa muito essa ferramenta. Se você der um Google agora, ferramenta PDCA, você vai encontrar aí tudo sobre ela e como você usa. Ela é uma ferramenta incrível para ajudar a fazer melhoria. E é aí que eu vejo que entra o ponto. Né? Não vejo como onde a gente está falando, vejo como o que podemos melhorar nisso. Certo. Então existe um planejamento, a forma de vocês apresentarem, existe para fazer análise e repetir. O PDCA, ele faz isso. Né? Tem um plano, você executa esse plano e depois você precisa analisar se o que você fez deu certo. Né? Então, é uma rotina. Ele é uma forma de
ajudar você a ter uma rotina. Como tipo é que um eu processo faço? de venda, como se fosse criar uma... Isso, aí eu analiso, Tá. né? Então, assim, como eu vou analisar isso? Tá, eu fiz um plano, coloquei o plano em ação e agora eu vou analisar para poder repetir. Tá. Então, planejo, executo, analiso e repito. Tá. E daí é na hora de repetir o que eu não quero levar para essa repetição. Certo. Então, na hora de fazer uma oferta, é importante alinhar as expectativas do cliente, Tá. né? Então, aí a gente entra bem na parte de estratégia de negócio e tem tudo a ver, porque isso vai virar dinheiro no final. Certo. Então, existe um processo antes de virar dinheiro no final. Certo. E é isso que a galera da internet perde um pouco a mão. Aham. Esquece do processo. Tá. É só no fim, sabe a história do sim. arco-íris? No Aham. final do arco-íris tem o pote de ouro. Sim, Mas você sim. tem que atravessar o arco-íris se É. você quiser saber se tem o pote. É. Tipo isso. Aham. Então aí a gente entra dentro desse processo e o primeiro passo é o alinhamento de expectativa. Tá. Então eu vou apresentar ali numa primeira consulta, vocês fazem a anamnese, é isso? É aquele questionário e tal. Isso, então é importante na hora dessa anamnese ter perguntas que ajudem vocês a descobrir o que a cliente quer. Tá. Então, a gente toma decisão todo ser humano toma decisão movido ou por desejo ou por medo. Simples Decisão assim. de compra. É, Tá. só isso. Tudo que a gente vai comprar, ou eu compro porque eu desejo, Tá. ou eu compro porque eu tenho medo de alguma coisa, Certo. né? Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, agora que vocês já sabem disso, qual que vai ser o objetivo de vocês? Entender durante essa anamnese, tudo que a pessoa vai trazer ali, se ela está tomando uma decisão de compra porque ela deseja. Tá. Então, vamos pensar num preenchimento labial. Certo. Né? Ela deseja um preenchimento labial porque ela quer se olhar no espelho e se sentir melhor. Ela quer olhar pro espelho e se sentir bem com aquilo que ela tá vendo. Certo. Então, ela deseja um olhar diferente para os lábios, por exemplo. Sim. Desejo, Tá. né? Agora, vamos falar de um botox, por exemplo. Eu não sou da área, mas Sim, eu sim. tive uma tia que fez botox porque tinha muita enxaqueca. É Certo. assim mesmo? É assim mesmo, assim mesmo. Então, quando eu vou fazer um botox Por uma porque eu dor? tô com dor, medo. Medo, tá. Então, aí eu tô com essa dor de cabeça, eu não aguento Sim. mais essa dor de cabeça, isso tá afetando tanta coisa na minha vida, não consigo Sim. trabalhar. Tá. Não consigo fazer as coisas na minha casa, porque quando a gente tá com dor, a gente não rende. Não rende, Você não quer sim. fazer nada. Sim, né? sim. Então, às vezes, a pessoa vem com aquilo já há muito tempo. Tá. Então, ela vai por um medo. Certo. Eu não aguento mais essa dor, me tira desse sofrimento, me Tá. tira desse lugar, né? Então, aí ela vai pelo medo. Certo. E aí você alinha a expectativa com a pessoa. Você, como profissional, vai entender. Você não precisa falar isso pra pessoa. Sim. Mas você, como profissional, já vai ter outro olhar. Você vai ter uma pergunta ali e vai... já entendi. Então, essa pessoa tá por desejo. Certo. Essa pessoa tá por medo. E aí, sabe uma coisa que é legal pra vocês? A pessoa fechou. Aí tem o segundo caso, que é o da pessoa que fecha, e daí no meio do processo ela se Cancela. perde, daí ela acha que não tá o que ela imaginou que ia ser, Isso, enfim. É aquele pós-venda, né? Aquele momento Isso. após a venda. É. Uma coisa legal é inserir. É como se tivesse eu não sei o tempo que dura os procedimentos, mas quando você vai encontrar com o paciente mais vezes, você inserir como se fosse um medidor de satisfação. Tá. Uma régua de 0 a 10. Tá. Então, no primeiro encontro, você alinhou a expectativa, a pessoa fechou. Lembra? Então, se é por desejo, você atende o desejo. Se é por Certo. medo, você atende o medo. Aham. Então, o profissional vai atender o que o cliente quer. Sim. Né? Primeiramente, Porque, primeiramente, Tá. atender o que o cliente Que é quer. o que a gente chama de queixa principal. Exato. Tá. E tipo assim, também ser transparente. Tá. Se o cliente tá com uma ideia lá mirabolante, totalmente fora da casinha, o profissional ser transparente. Falar, olha, isso daqui Não não dá. dá. Tá. O que dá é isso, né? Apresentar a proposta, o profissional apresentar a proposta dentro dos valores e dos princípios dele. Lógico. Né? Porque cada empresário, cada empreendedora, empresária que tá nos ouvindo agora, tem um princípio. Tem o seu estilo e de valor. negócio, sim. Então, a questão é, honre os seus princípios e os seus valores, Certo. principalmente nessa área, né? Lógico, Então, lógico. ser transparente com o cliente, falar real pra ele o que dá e o que não dá, alinhou a expectativa, Boa, né? perfeito. E aí veio no processo, no meio do caminho, vai pondo a régua de satisfação. Então, olha, desde o nosso primeiro encontro, que você me trouxe, você vai lembrando a pessoa. Certo. Porque eu acho que você vai concordar comigo, a gente tá recebendo tanta informação que a gente esquece. Uma das coisas que eu acho que também ajuda, que agora você tá colocando e tá me clareando, é a questão da foto, né? A foto
foto do antes, você ir abrindo essa foto a cada etapa do tratamento, vai trazendo à memória o estado que a paciente chegou e como ela tá ficando, Perfeito. E porque pra gente, como profissional, é óbvio o resultado, mas pro cliente não é. Exato. E o cliente, a gente como profissional, precisa pôr para o cliente uma forma dele mesmo medir. Porque nós, enquanto profissionais, medimos e vemos, tá dando. Mas o cliente muitas vezes não tá. Ele nem lembra o que aconteceu ontem. Sim, olha que legal. E aí você vem com o profissional, vem com a foto. Legal. Olha aqui, o procedimento é na boca. Olha como tava aqui antes. Olha como é que tá agora. Um encontro depois. Olha como você chegou aqui. Olha que dica, e gente. E separar um tempinho maior de consulta, porque é pra não ter esse transtorno. Certo, né? Perfeito. E aí você olha pra sua agenda de uma forma que você tá investindo, não que você tá perdendo. Certo. Porque às vezes na hora, mas daí eu vou pôr mais meia hora pro paciente, daí eu deixo de ganhar no outro. Não é assim. Você tá, na verdade, investindo em satisfação do cliente que vai te indicar mais. Perfeito. E no pós-venda. Exato. Que é o sucesso. O sucesso tá no pós-venda, não tá na venda. Não. O sucesso tá no pós-venda. Então você investe um pouquinho mais de tempo pra você ter esse tempo de qualidade com o seu cliente. Perfeito. E ajudar ele a mensurar o resultado e mostrar pra ele. Top. E aí pede pra ele. Olha, de 0 a 10, vendo isso daqui que você tá vendo. Quanto que você tá satisfeito com isso? Muito legal. Gente, que dica incrível. E vai acompanhando até o fim. Vai mensurando isso então até o fim. Então pode ser que no primeiro encontro o cliente fala, eu tô satisfeito 3. Porque ainda não chegou no resultado final. Aí no outro encontro ele vai falar, nossa, hoje eu tô satisfeito 5. Olha que legal. Aí vai chegar no, nossa, tô satisfeito 8. Ele mesmo vai vendo, olha, no primeiro encontro eu dei 3, dei 5, dei 8. É um jeito de você como profissional conseguir ajudar o cliente a mensurar o resultado que ele tá construindo. Gente, que dica incrível! Olha, espero que vocês estejam aí atentos, anotando, porque realmente uma dica incrível pra gente colocar em prática amanhã, já no consultório. E, Thaís, agora, colocando aí, trazendo o profissional da área da saúde, nós, né, profissionais da ROF, a gente pode, muitos profissionais que estão aqui nos assistindo podem estar passando por dificuldades financeiras. Então, a gente acabou de pontuar a questão da paciente, tá certo? Sim. Que nos procura, às vezes com esse comportamento de querer cancelar, de ter tido uma compra ali de impulso e tudo mais, que você colocou muito bem a questão da reguinha, que eu amei. Mas agora, e quem tá nos assistindo que está passando por essas dores, assim, ela tem uma clínica, ela tem um espaço, ela alugou uma sala, mas ela não consegue se organizar financeiramente, o dinheiro entra, logo sai, ela não tem uma separação de custos, de gastos. Que me fala aí, eu até coloca 3, porque são tantos, mas assim, coloca 3 dicas, 3 orientações principais aí para ajudar essa profissional. Tá. A primeira coisa é a gente alinhar a mentalidade. Não tem como. Tudo tá dentro da nossa cabeça. Tudo começa com um pensamento. Então, quem estiver passando por essa situação é olhar para o seu modelo de dinheiro, em primeiro lugar. Como é que foi a tua história com dinheiro? Como é que foi a história da tua família com dinheiro? Vocês sempre passaram dificuldade? Você já teve outros casos de pessoas que empreenderam na família e também era assim? Tudo, né? Tudo misturado e tudo junto e vai fazendo. E vai dando certo. Essa parte que vai dando certo é a pior. Eu estive esse final de semana com alguns empresários que falaram isso pra mim. Não, mas eu já faço assim há 12 anos e sempre deu certo. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, tá. É aí que mora o perigo. Então toma cuidado. Se você cresceu vendo isso. Mas meu pai e minha mãe faziam assim e sempre deu certo. Então eu vou fazer assim também que vai dar. Não necessariamente. Sim. Né? Então não significa que porque você viu alguém fazendo assim de qualquer jeito e deu certo, que vai dar certo pra você. Sim. E que isso vai ser sustentável no longo prazo. Essa é a segunda coisa. Então a primeira coisa é mentalidade. Segunda coisa, visão de longo prazo. Certo. Eu tenho certeza que todo mundo que tá começando na área não começa pra terminar amanhã, né? Não vai investir em estudo. De jeito nenhum. Em produto. Pra tipo assim, se eu falir amanhã, tá tudo bem. Não tô nem aí. Não. Ninguém pensa assim, certo, né? Não. Então, visto que ninguém pensa assim, todo mundo quer dar certo. Todo mundo tem esperança, tem visão. É um mercado que tá crescendo. A oportunidade tá aí pra quem quiser aproveitar. Sim. Então, é assim, eu tenho certeza que as pessoas olham pra isso e falam, que oportunidade de eu crescer. Então, eu quero fazer isso dar certo. Boa. Visão de longo prazo. Certo. Então, para isso dar certo no longo prazo,
para qualquer coisa dar certo no longo prazo? Organização. Sim. Nada dá certo no longo prazo sem organização. Certo, planejamento. Preciso, né? Então, a mentalidade, a visão de longo prazo e paciência. Paciência, porque a gente tá nesse momento que sente que tudo acontece num estalar de dedos. E não é assim. Ah, isso é verdade. Principalmente pra gente que empreende. E o que tá acontecendo? Muitas pessoas estão saindo do mercado de trabalho que a gente chama tradicionalmente do CLT e quer empreender porque já entendeu que o jogo do empreendedorismo possibilita você gerar muito mais dinheiro. E é verdade. Sim, é verdade, okay. Isso é indiscutível. Sim. Eu, Thaís, produzo como empreendedora, no mínimo, por baixo, 5 vezes mais do que eu produzia quando eu tinha carteira assinada. Sim. Então, é fato que o empreendedorismo, ele realmente te possibilita gerar muito mais recursos. Sim. Né? Então, entender que essa geração é um processo. Exatamente. Ela não vai acontecer do dia pra noite. Empreender é um grande desafio, principalmente no Brasil. Exato. E tem uma coisa que eu acho legal colocar também, que eu tenho escutado bastante outros empresários falarem, que essa questão do empreendedorismo, ela também pode acontecer dentro do CLT. Sim. Assim, tem muitas pessoas que acabam confundindo e achando que é só fora do CLT que você vai empreender. Você pode empreender sendo CLT. Com certeza. Desde que você vá buscando cada vez mais soluções para dentro do seu grupo, da sua empresa. Exato. Então, também hoje tem esse movimento da questão de que realmente o CLT, ele nunca vai ser uma boa opção para aquele tipo de profissional que não busca se aprimorar, se atualizar, não busca inovar. Então, o CLT vai ser aquela constante, né, baixa ali, bem linear para garantir o futuro. Exato. Agora, se você realmente quiser um movimento novo na sua vida financeira, você também pode empreender dentro com certeza. Da empresa em que você está como colaborador, né, Thaís? Isso a gente chama, é importantíssimo. A gente chama isso de intraempreendedorismo. Olha aí, tem vários tipos de empreendedorismo. Vários. Se você der um Google, vai aparecer aí pra você pelo menos uns 10. Vários, então tem o empreendedorismo social, tem o empreendedorismo tradicional, que é esse que a gente tá conversando. Tem o intraempreendedorismo, que é você dentro de uma empresa, trazer um olhar inovador. Exato. Agregar para a empresa crescer. Isso vai valorizar o seu trabalho e você não vai ter tanta responsabilidade quanto os donos da empresa. E detalhe, empreender também é uma questão de perfil, sim. Tem pessoas que não têm perfil para empreender e tá tudo certo. Então, Thaís, mas tudo é treinável, Sim. Só que o que eu não tenho perfil para fazer, eu vou gastar mais tempo e vou gastar mais energia, vou gastar mais dinheiro e vai me trazer com certeza mais angústia, desgaste. Tipo assim, vai ser mais sofrível o processo pra mim, entende? Total. Por exemplo, aqui ó, prático. A minha expertise é dentro de finanças e comportamento. Certo. A tua expertise é dentro da ROF. Certo. Eu vou querer aqui fazer ROF? Não dá. Eu vou ficar doida. Não dá. Nossa, Thaís, se você quiser, é possível? Primeiro você vai ter que ir lá fazer a faculdade não sei das quantas. Exato. Depois você vai ter que fazer a pós não sei do que lá. O caminho é mais longo. Depois você vai ter que fazer o mestrado não sei das quantas. Daqui tantos anos, gente. Total. Entende? É sobre isso. Exato. É importante a pessoa se conhecer. Falou tudo. Se conhecer. Se conhecer é a base. Por isso que a gente começou falando da mentalidade. Total. Quando eu falo de mentalidade, eu falo de se conhecer. Autoconhecimento. Total, pra tudo. E ele vem antes do autodesenvolvimento, porque são duas coisas diferentes. Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu me conheço primeiro para me desenvolver. Que legal. Total. Porque eu consigo potencializar aquilo que eu realmente sou boa. Exato. E não fico perdendo tempo, nem dinheiro, nem energia em coisa que eu não sou. Falou tudo, é isso aí. Bom, e para honrar agora o nome deste programa SuperaCast, nós vamos querer saber qual foi o seu momento supera. Então, assim, dentro dessa sua jornada, que você já está aí há mais de 4 anos, eu e a Thaís, gente, a gente se conhece aí já faz um tempinho, né? Eu acho que já tá aí na casa de uns 7 anos, mais ou menos. Quantos anos a Maria tem?
A Maria tem 7 anos. Então, por aí pra 8, porque eu vi você grávida da Má. Viu grávida da Maria. Acompanhei desde o comecinho, desde quando você descobriu. Então a gente se conheceu um pouquinho antes de ser grávida da Má. Um pouco antes. A Thaís, ela sempre teve uma veia empreendedora. Ela já teve o próprio negócio, que foi nessa época que a gente se conheceu. Exato. E aí, de uns tempos pra cá, realmente, ela começou a investir muito nessa parte de conhecimento financeiro, gestão financeira. E qual foi o momento supera aí pra você compartilhar com a gente? Foi exatamente essa transição. Exatamente essa transição, porque eu já empreendo tem 15 anos. Sim. Então, na última empresa que eu tive, fui sócia do meu marido. E esse foi o momento supera mesmo. Decidi terminar a sociedade com ele e recomeçar sem nem saber o que eu ia fazer. Olha. Né? Então foi um momento assim, nós tivemos essa empresa durante 5 anos, né? Foi bem o tempo que a gente se conheceu. E a minha virada, o meu momento supera, eu estava em um processo de autoconhecimento. Certo. E aí eu vi que o que eu fazia não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver com o que eu era boa, que eu tava enterrando um monte de talento que eu tinha. Sim. E essa foi a fala da minha terapeuta pra mim. Inclusive, incentivo todos a fazerem terapia, que terapia é vida. Muito bom, é vida, é libertador. É libertador. E a minha terapeuta virou pra mim e falou assim: pois é, Thaís, até quando você vai ficar escondendo sua inteligência atrás de uma pia? Nossa. Pois é, esse foi o meu momento supera. Você entendeu, a frase do supera. Olha, pra você que tá escondendo a sua inteligência atrás de uma pia, tá? Fica a dica. Fica a dica. Até quando você vai ficar aí? E aí foi naquele momento que me virou a chave e eu falei assim, né? Eu não posso ficar aqui enterrando os talentos que Deus me deu. Eu preciso sair daqui. Né? Então foi o meu momento supera. Foi um momento muito difícil. Imagino. Né? Porque era só eu e o Fábio mesmo na empresa. Então decidir encerrar e sair, né? Foi muito, assim, difícil. E no momento em que eu saí, o meu único norte foi o seguinte: eu já sabia que eu tinha veia empreendedora, isso eu já sabia. Já tinha muitos anos que eu já fazia. Só essa empresa já tinha 5 anos que tava fazendo. E aí, o que eu peguei? Qual era a minha maior dor naquele momento? E naquele momento, a minha maior dor era financeira. Por quê? Porque a gente tinha um negócio, fazia dinheiro, mas não via dinheiro. Então, essa foi uma dor minha. Cadê o dinheiro? A gente vendeu, a gente fez. Cadê? Não sabia. Falei, tá faltando gestão. Tá faltando gestão na área. Então, a gente falou aqui durante o episódio sobre habilidade, sobre ter perfil empreendedor. Quando eu falo de perfil, habilidade, é entender isso. Qualquer coisa que você for empreender, empresariar, precisa saber gestão. Certo. Você, Thaís, mas eu não gosto, eu não suporto, não interessa. Se você quer fazer um negócio andar, você vai ter que saber gestão. Sim. Então, é a parte que você pode até delegar. Mas antes de você delegar, você tem que saber. Porque senão você não vai saber nem o que delegar. Não sabe nem o que fazer. E aí foi isso que eu fui estudar. Porque eu vi que era a maior dor. E aí eu fui estudar finanças. Que legal. Aí fui pra educação financeira para mim, em primeiro lugar. Top. Eu só queria aprender. Top. Porque eu sabia que eu ia fazer outra coisa e não queria errar no mesmo lugar. Olá. Então eu vou aprender a fazer diferente pra não errar no mesmo lugar. Sim. Então eu fui pra finanças e aí dentro, estudando para mim, eu descobri uma nova oportunidade de trabalho. Que nem foi isso que eu fui buscar. Eu só fui Olha. buscar o conhecimento. Pra você mesmo. Exato. E ali apareceu uma oportunidade de trabalho, legal. uma nova oportunidade de carreira, né? Que E aí top. vem nesses últimos 4 anos assim. Então esse foi meu momento supera. Sair da legal. sociedade e começar a empreender. Diz a minha mentora que do -1, viu? Eu ia dizer do 0. Toda vez que eu digo eu comecei do 0, eu lembro dela falando na minha cabeça: não, Thaís, você não começou do 0 não, você começou do -1. Gente, que legal. Eu admiro muito profissionais como você que, na verdade, hoje atuam profissionalmente no segmento por conta de uma dor, né? Então, eu acho muito legal porque, na verdade, você tem uma empatia com quem está na mesma situação e o seu conhecimento, a sua expertise consegue proporcionar um alívio, uma solução, né, assim, pra pessoa que chega ali. É isso mesmo. A Thaís, gente, ela hoje ministra as mentorias, não é isso, Thaís? Fala um pouquinho mesmo. pra gente. A minha mentoria ela é voltada dentro mesmo de saúde emocional para ter paz financeira. Legal. Né? Porque dinheiro e comportamento andam juntos. Certo. Então não tem como a gente falar de dinheiro sem falar de comportamento. Certo. Né? Então eu vou trabalhar bem, a minha mentoria é bem personalizada. Então não tem algo pronto. Tem eu ouvir você, entender o que você está passando, Certo. o que você deseja alcançar e a gente desenhar esse caminho para Muito percorrer. legal. E é muito individual para cada um. Sim. Então esse é o cerne do meu trabalho. Eu olho para você de maneira exclusiva
exclusiva, bem, sabe, pra gente fazer um trabalho exclusivo mesmo pra você. E ali você costuma colocar quantidade de sessões, Coloco, tem tudo isso, né? Quantidade de sessões. Depende de qual é a situação. Certo. Mas faz varia, tipo uma anamnese, uma entrevista com varia entre 4 e 12. Certo. Varia entre 4 e 12 e depois tem um trabalho de acompanhamento. Então eu faço esse trabalho, aí a gente faz planejamentos, você vai colocando em prática. Muito e legal. Depois a gente tem um acompanhamento pra ir justamente ter essa sensação de não tô sozinha. Porque é uma dor muito comum de todas nós. Sim. Nossa, parece que eu tô sozinha, não tenho com quem conversar sobre isso, ninguém me entende. Sim. Muitas vezes as pessoas ao seu redor não são empreendedoras. Exato. E aí você vai falar sobre a sua dor com uma pessoa que não tem nada a ver com o seu universo, ela não vai entender nada. Não vai entender nada, E não exato. vai conseguir te ajudar. E às vezes ela vai até dar um pisão na sua cabeça e te fazer dar uns passos pra trás. Então isso é importante também, a gente saber com quem a gente fala sobre as dores do nosso negócio. Muito legal, gente. Olha, então pra você que deseja fazer essa mentoria, eu vou colocar na descrição aí, tanto no YouTube como no Spotify, para você conseguir encontrar a Thaís. A Thaís está nas redes sociais também, então vai ficar tudo anotadinho aí, para vocês poderem ter acesso a essa profissional maravilhosa. Ela já é parte ali da equipe do Instituto, ela já tem ministrado ali um pouquinho do seu conhecimento. Agora a gente vai fazer a estreia na imersão, né? Na imersão em Hoff, que é um curso mais curto, um curso de 3 dias, mas que o profissional vai poder ter essa pincelada aí dessa parte financeira, porque eu defendo, Thaís, ali para os meus alunos, 3 pilares que eu considero extremamente importantes para o sucesso na Hoff, no caso. É o conhecimento científico e técnico, lógico, o profissional precisa ter. Segundo é o posicionamento digital, porque realmente hoje a internet ela é a nossa vitrine, as redes sociais principalmente. E gestão financeira, né? Você saber administrar o seu negócio, fazer uma boa gestão financeira. A Thaís, lá nas aulas, ela fala muito sobre a questão de separar o CPF do CNPJ, né? De como ir fazendo uma boa gestão. E ela linka tudo ao seu comportamento. Porque a experiência que você teve de dinheiro lá atrás, o que você está implantando hoje, isso tudo precisa estar muito bem ajustado, muito bem definido, para que dê lucro no final, né, Thaís? Exato, que é o que a gente quer, né? Você não vai ter todo um trabalho de empreender para chegar no final não ter lucro. O lucro, ele tem que ser parte do seu negócio. Com Se certeza. hoje você trabalha e você não tem lucro, você está em disfunção. Exatamente. Não pode aceitar, né, Thaís? Exatamente. Vejo que tem pessoas que ficam aceitando sempre cheque especial, sempre parcelando fatura de cartão. Isso não é normal. Isso é disfunção. Então você precisa ter coragem. Aí eu falo que às vezes as pessoas ficam investindo em tantas coisas, não é? E acabam deixando de investir na cura de um problema que está sendo devastador. E se a gente for pensar a longo prazo ainda, piorou, né? Exatamente. Porque as pessoas têm medo, né, Tem medo, então, exato. encare o seu medo. A única forma de vencer o medo é encarando o medo. Então tá com medo, bota a fralda e vai com medo mesmo. É isso aí, gente. Olha, foi um prazer ter a Thaís aqui, né, Thaís? Muito legal. Obrigada, sim. Obrigada a vocês que ficaram com a gente aqui, que ficaram até o final do programa. Não esquece de compartilhar, de curtir, para que a gente tenha aí mais visibilidade. E te espero para o próximo SuperaCast. Beijo.